E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e esta é a quinta aula do curso básico da linguagem C, a aula de número 4. E hoje nós vamos voltar ao básico para comentar alguns detalhezinhos, para relembrar algumas coisas bastante importantes sobre variáveis. Então, bora lá! Muito bem, como a gente já viu, variáveis são elementos da linguagem que representam valores que estão na memória. Esses valores podem ser acessados por a leitura, escrita e podem ser alterados ao longo da execução do programa. E por isso mesmo, esses elementos têm o nome de variáveis. A primeira coisa mais importante que a gente precisa saber sobre variáveis é que, para serem utilizadas, elas precisam ser declaradas e definidas. Declarar, como a gente já sabe, significa dizer que a variável existe e que ela está associada a um tipo, ou seja, o dado associado a esta variável vai ocupar N bytes na memória. Aqui neste exemplo, eu tenho a declaração da variável A que vai receber um valor do tipo int, ou seja, um dado que vai ocupar 4 bytes na memória. Na linha seguinte, eu tenho a declaração da variável B. A diferença da linha da declaração da variável B e da declaração da variável A é que, ao mesmo tempo em que eu declaro a variável A, eu ainda faço uma atribuição de um valor a ela. O operador igual é um operador de atribuição e serve para associar um valor ao nome da variável. Quando a gente declara e define um valor para a variável, a gente diz que está inicializando esta variável. Já na linha onde eu declaro a variável B, eu não faço essa atribuição, então, por enquanto, no meu código, a variável B não está inicializada ou não está definida. Como eu disse, a gente precisa declarar e definir as variáveis para que elas possam ser utilizadas. E isso vai ter que ser feito em algum momento. Eu poderia fazer uma atribuição nas linhas seguintes, mas digamos que eu tenha me esquecido disso. Qual será a consequência? Bom, para exemplificar o que aconteceria, eu criei aqui um exemplo onde eu utilizo essas variáveis para imprimir primeiro os seus valores. Aqui eu estou imprimindo o valor da variável A num texto que dirá A igual a, seja lá qual for o valor, e eu estou imprimindo o valor da variável B em um texto que diz B igual a seja lá qual for o valor, e este valor tem que ser, nos dois casos aqui, do tipo inteiro, porque percentual D é o placeholder, é o especificador de formato para valores do tipo inteiro. No terceiro printf, eu vou imprimir a soma dos dois valores, que será obtido através da expressão aritmética A mais B, ou seja, o valor de A somado ao valor de B. Novamente, eu não defini um valor para B, eu não associei um valor para B. E o que a gente quer ver é justamente o que acontece. Então, eu vou aqui para o terminal, já deixei a linha escrita e vou compilar o meu programa sem utilizar qualquer recurso de aviso sobre eventuais erros. E você vai observar que a compilação ocorreu sem qualquer problema. Para executar o meu programa, que aqui eu chamei de var1, então é ponto barra var1, teclei Enter e olha o que aconteceu. O valor de A é 10, como eu havia escrito no programa. Mas o valor de B eu não defini e mesmo assim eu tenho um número aqui que é completamente aleatório. E a soma utilizou este mesmo valor, veja que era menos alguma coisa 80, virou menos alguma coisa 70, porque eu somei 10, então foi para um número mais próximo de zero. Bom, esse número é aleatório mesmo, porque se eu executar o meu programa, veja que eu tenho um valor de B totalmente diferente. E por que isso está acontecendo?
Porque uma das propriedades da variável é o endereço onde o dado pode ser encontrado. E como eu não inicializei a variável, não fiz uma definição, uma atribuição de um valor posteriormente à declaração da variável b, e como na declaração eu informei que esta variável receberia um dado de tipo inteiro, portanto 4 bytes, o que aconteceu foi que o dado existente na memória, fosse ele qual fosse, nesse endereço, dentro de um limite de 4 bytes, foi associado à variável b e foi utilizado na minha operação aritmética e eu vejo esse resultado. Então, este valor é o que a gente chama de lixo, inclusive, né? É um valor qualquer que já estava na memória no momento em que eu acessei este endereço. Por falar em endereço, a segunda coisa mais importante sobre variáveis que a gente precisa entender é que a variável está associada a um valor que tem um tipo e está em um endereço. Nós já falamos sobre tudo isso, mas a partir de agora é importante que a gente pense em tipo, endereço e valor como atributos da variável. E para demonstrar esses atributos, eu criei aqui um pequeno programa onde eu tenho as variáveis A e B devidamente inicializadas com seus respectivos valores e eu vou imprimir uma pequena tabela mostrando o endereço do valor associado à variável, o tamanho do valor associado à variável em bytes e o valor associado à variável. Para exibir o endereço associado a essa variável, eu vou utilizar o operador e-comercial, que é um operador unário, portanto, só tem um operando, e esse operando é o nome da variável. Para que a gente tenha o endereço da variável, o operador tem que ficar aqui grudado antes do nome da variável. Senão, em outras situações, o próprio compilador vai entender o operador e-comercial como operador AND bit a bit, um operador lógico. Então, e-comercial A significa, em vez de expressar o valor associado a A, eu quero que expresse o endereço associado a A. Para imprimir esse endereço usando o printf, eu vou utilizar o especificador de formato percentual P, e P vem de ponteiro, assunto para daqui a pouquinho, mas você pode também associar a posição do dado na memória. Então, P é de ponteiro, mas a gente pode usar esse mnemônico. Para imprimir o tamanho em bytes do meu dado, eu vou utilizar o operador sizeof, que nós vimos na última aula, e como sizeof expressa os seus resultados como o tipo sizeT, que é um apelido para unsigned long, nós vamos utilizar o especificador de formato ZU. Esse 4 que aparece antes do ZU é a quantidade de colunas que eu quero utilizar no terminal para imprimir esse valor, ou seja, o meu valor vai ocupar no terminal, na hora de ser impresso, uma quantidade de 4 colunas. E em relação ao valor, não há nada de novo aqui. Eu vou utilizar o bom e velho especificador de formato D, que é o especificador para exibir inteiros na base de numeração 10, portanto números decimais, mas eu vou utilizar também o número 5 para dizer que eu quero que este valor ocupe 5 colunas no terminal. E assim a gente vai aprendendo sobre variáveis e, ao mesmo tempo, vai descobrindo como o printf pode ser utilizado para formatar a saída de dados. Bom, eu faço isso tanto para a variável A quanto para a variável B e nós já podemos compilar esse programa. Eu vou teclar Enter aqui, eu já deixei ali no comando pronta, sem erros, e eu vou executar agora
ponto barra var2, que é o nome do meu programa, e aqui está o resultado. Então veja que A está no endereço da memória qualquer aqui, e veja que o finalzinho é 2C, tem o tamanho de 4 bytes e o seu valor é 17 em decimal. A variável B está no endereço muito próximo, veja que é 28, aliás, é 28, 29, 2A, 2B. O próximo endereço será 2C, que é justamente o endereço da variável A. Mas, enfim, a variável B também é um inteiro, tem 4 bytes e o seu valor é 25. Eu quero que você observe essa faixa de endereços, porque lá pela aula 8 nós vamos falar de uma coisa chamada layout de memória. E eu já conhecendo o layout de memória no sistema GNU Linux, eu sei que essa faixa de endereços aqui está numa região da memória associada ao meu programa chamado de pilha. E isso já me dá uma dica sobre algo muito importante em relação às variáveis que são definidas em funções, que é o fato delas serem escritas na pilha da memória à medida em que as funções são executadas. A terceira coisa super importante sobre variáveis é o seu escopo. Escopo a gente pode entender como a visibilidade de uma variável no código. Neste exemplo, que nós não vamos nem executar, eu só quero demonstrar 4 situações para as 4 variáveis que eu utilizei nesse código. Vamos começar aqui pelo que a gente já conhece. Veja que eu declarei a variável A dentro da função main e declarei as variáveis b e num aqui nos parâmetros da definição da minha função, int num, e aqui fora de qualquer função eu declarei a variável c. Quando eu declaro variáveis no corpo da função ou nos seus parâmetros, como é o caso de num, essas variáveis só estarão disponíveis para uso, só serão enxergadas dentro dessas mesmas funções, dentro de cada uma delas. Então, a gente diz que a variável num e a variável b são variáveis de escopo local à função soma10. A variável a, por sua vez, é do escopo local da função main, enquanto que variáveis escritas fora do corpo de funções são variáveis de visibilidade de escopo global. Portanto, eu posso acessar a variável c à vontade de qualquer função, enquanto que a variável b e num só vão poder ser acessadas pela função soma10 e a variável a só vai poder ser acessada pela função main. Repare aqui no meu editor, que é o Emacs, com alguns recursos para verificação de código, está indicando que eu tenho 2 erros. Veja aqui, eu tenho 2 erros. E no próprio código aparece aqui sublinhado o B e o num, que eu tento utilizar na chamada do meu printf. Não importa o que printf faz, o que importa é que eu estou tentando utilizar as variáveis b e num, que para a função main sequer existem. Então, eu não tenho como fazer isso. Já a variável c, que está aqui, está tranquilo. Inclusive, se eu vier com um cursor aqui, veja que a mensagem que eu tenho no editor, que seria a mesma mensagem que eu teria na compilação, é de que eu estou tentando utilizar uma variável não declarada num e uma variável não declarada, ou identificador, que pode ser de qualquer coisa, variável, função, um tipo definido pelo usuário, enfim, que é b. Nem fala que é uma variável. O compilador sequer vai saber que se trata de uma variável. Simplesmente está tratando como um
identificador. Mas o erro, o código do erro em si, está bem claro, né? É variável não declarada. Se você ainda tiver curiosidade sobre o que aconteceria na compilação, tudo bem, eu posso fazer aqui rapidamente e será GCC. Eu não vou nem definir um nome especial porque eu vou ter erros, então é var3.c, teclando Enter, eu tenho exatamente os mesmos erros que eu vi aqui no meu editor. Para encerrar essa aula, eu quero fazer uma pequena introdução a um tipo especial de variável que existe na linguagem C, que é o chamado ponteiro. Ponteiro sempre é um assunto envolto numa mística enorme, mas é simplesmente uma variável que é especializada em receber e manipular endereços de memória. Então, quando a gente declara uma variável como um ponteiro, o que essa variável deve receber é o endereço e um tipo. A partir desse endereço e tendo definido um tipo, o que acontece é que nós podemos percorrer a memória utilizando a aritmética de ponteiros, fazendo saltos de tamanhos em bytes equivalentes ao tipo associado ao ponteiro. Enfim, para demonstrar como os ponteiros funcionam, eu criei aqui esse exemplo, onde eu tenho a variável A, a variável B, e eu criei um ponteiro de nome P, poderia ser qualquer nome, que vai receber como valor o endereço da variável B. Para diferenciar o ponteiro P de uma variável comum, a gente usa o operador de indireção, o asterisco, na hora de declarar o ponteiro. Para acessar o valor associado ao ponteiro, que será o endereço, e aqui no caso será o endereço da variável B, a gente só precisa avaliar o nome do ponteiro, sem o asterisco. Mas, se eu quiser o valor que está nesse endereço, na hora de acessar o ponteiro, eu utilizo o operador asterisco, que é o operador de indireção. Indireção é quando você aponta para uma coisa querendo outra, e é basicamente isso. P normalmente teria o endereço e asterisco P significa que é o valor no endereço. Bom, esse exemplo vai deixar bastante claro como a coisa funciona, porque eu vou imprimir o endereço de P, que a gente já sabe que é o endereço de B, portanto está aqui no texto do meu printf, e eu vou usar o especificador de formato %P, porque o que eu vou exibir será um endereço, e então eu quero aquela notação em hexadecimal e tudo mais. Para exibir o valor que está nesse endereço, mais uma vez, eu estou usando a indireção de P e eu vou utilizar o especificador D para imprimir este valor, que é um inteiro. Em seguida, eu vou imprimir o endereço de A. Veja que eu também estou usando o especificador P para imprimir esse endereço. Mas eu vou também obter o endereço de A de outra forma, somando 1 ao valor de P. Como P tem um endereço, que é o endereço de B, se eu somar 1, eu não vou ter o endereço mais 1, eu vou ter o endereço mais 4, porque o tipo associado ao ponteiro P é inteiro, 4 bytes. Então, somar 1 nesta situação significa somar 4 bytes, saltar 4 bytes. E por último, o que eu vou fazer é pegar este endereço obtido pela aritmética de ponteiros, então aqui entre parênteses eu repito a soma que eu fiz acima, só que eu estou pegando a indireção desse endereço resultante e vou imprimir com %D no printf, porque será um valor inteiro. Então, o que eu espero ver aqui? Endereço de B, tudo bem, eu não vou nem conferir porque eu passei através do e comercial B, que é o endereço de B. Então,
Até aqui tranquilo, e eu quero ver o valor, porque se o endereço estiver correto, eu devo ver o valor 17 nessa linha da minha saída. Em seguida, eu vou ver o endereço de A, que eu ainda não conheço, e vou comparar com o resultado avaliado na aritmética de ponteiros, P mais 1. E por último, eu vou conferir o valor neste endereço obtido pela aritmética de ponteiros e deve ser o quê? 25, porque este será o endereço da variável A. Então, para confirmar tudo que eu disse, eu vou compilar, já deixei aqui o comando escrito, só vou teclar Enter e vou executar aqui .var4, que é o nome do meu programa, e aqui está o resultado. Aqui eu tenho o endereço de B e aqui eu tenho o endereço de A. Repara que o endereço de A é 4 bytes após o endereço de B, 0 e 4, né? Então, 0, 1, 2, 3, o próximo endereço é 4. Confere. Mas, obtido aqui pela aritmética de ponteiros, P mais 1, repare que houve também um salto de 4 bytes e eu tenho exatamente o endereço de A. São dois endereços exatamente iguais. E pegando o valor, fazendo aí em direção desse endereço, eu tenho 25, que é o valor de A. Muito bem, aquilo que eu disse na aula passada sobre a memória não tem limites, fica ainda mais interessante quando a gente descobre que é possível percorrer a memória através de ponteiros. Bom, esse assunto é bastante amplo, bastante interessante e nós voltaremos a ele em várias outras oportunidades do curso. Além disso, é claro que a aula não acabou, nós vamos lá para a nossa videoconferência e se você não está inscrito ou não está inscrita no curso, não tem problema, você é bem-vindo e bem-vinda a assistir todas as aulas que nós estamos disponibilizando aqui no YouTube e a conferir o conteúdo adicional no repositório do curso, link na descrição do vídeo e também tirar as suas dúvidas através das issues desse mesmo repositório. Então, a todas e todos, muito obrigado por assistirem e até uma próxima.